galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Fran e vamos conversar um pouquinho sobre a segunda temporada de Dark. Esse vai ser o primeiro vídeo de alguns vídeos sobre Dark que eu vou trazer, comentando e compilando alguns dados sobre algumas teorias que surgiram. Nesse vídeo, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria do Bartosz e do Noah. Essa teoria, ela fala pra gente que é aquele homem adulto, que o Noah, no começo da temporada, em 1921, mais especificamente no dia 21 de junho de 1921, mata com a picareta, seria o Bartosz. Então, vou apresentar para vocês alguns elementos que confirmam um pouquinho dessa teoria. O primeiro deles é que nós vemos que no último episódio dessa segunda temporada, o Jonas do futuro, o que lá na primeira temporada veio de 2052 para 2019, salvou o Magnus, a Francisca e o Bartosz. A pedido de quem? Do próprio Noah de 1921. Como a série gosta de trabalhar tudo em paradoxos, essa teoria faz o maior sentido, porque o próprio Noah de 1921, que estava ali em 2020, que no passado matou o Bartosz adulto, e estava pedindo para o Jonas do futuro salvar o Bartosz adolescente, para que justamente tudo continue a ocorrer como tem que ocorrer. Naquele momento da linha do tempo, o Noah de 1921, no passado dele, já tinha matado o Bartosz. Mas o Bartosz adolescente ainda ia ser morto pelo próprio Noah no futuro dele ainda. Lembrando que tudo na série se passa numa mesma linha do tempo. O que muda são os anos, mas cada ação que você toma em qualquer ano da linha do tempo reflete toda a linha do tempo, porque é um ciclo, gente. A série ela trabalha muito com isso e muito com essa simbologia, que me lembra muito o Uroboros, que é aquela cobra que come o próprio rabo, que até aparece numa espécie de maçaneta aí na segunda temporada, e o colar da Cláudia, uma pecinha meio que entrando assim na outra, também me lembrou muito disso. Vou deixar uma foto pra vocês, mas só citando o Uroboros, porque o Uroboros, ele representa o ciclo da vida, que é infinito. E uma coisa, ela retorna pra outra. Lembrando também o paradoxo que a série apresentou, que eu vou trabalhar mais em outro vídeo, que é o paradoxo de Bootstrap. Que a informação e a ação, ela se perde no tempo, criando a si mesma. Não tem mais como a gente saber a origem, se ela aconteceu no passado ou no futuro, porque passado e futuro são a mesma coisa. Então faz muito sentido o Noah agora, ele estar salvando o Bartosz, porque no futuro do Bartosz e no passado dele, ele o matou. Outro aspecto que reforça essa teoria é que o Bartosz adulto lá no primeiro episódio, né, já vamos chamá-lo de Bartosz, ele fala para o Noah: é interessante que seja você. Por que que ele fala isso? Por que que ele acha interessante? Porque naquele momento, aquele Bartosz adulto, ele já sabe que foi um Noah adulto que quando ele era adolescente que foi lá conversar com ele, falar sobre as viagens no tempo, contar tudo o que ia acontecer, contar que o Jonas ia desaparecer e ia voltar, mostrar pra ele a máquina do tempo. Então, naquele momento, o paradoxo ele está se reforçando mais ainda. É interessante mesmo por Bartosz estar passando por aquela situação. O cara que um dia, naquele momento, no futuro ainda do Noah de 1921, iria encontrar um Bartosz adolescente e mostrar tudo pra ele, é o mesmo cara que ali é um menino que vai matá-lo naquele momento. Então, mais uma vez, o paradoxo se entrelaçando e deixando a gente aí, tipo, meu Deus, tudo está realmente conectado. E outro aspecto que faz a gente aí pensar que essa teoria realmente é verdadeira é a foto dos Sigmunds. Lá aparecem 13 pessoas, mais uma vez reforçando a simbologia da série, que trabalha o hermetismo aí, ensinamentos, doutrinas do Hermes Trimegisto ou Hermes 3 vezes grandes, o número 3 aí aparecendo com recorrência. Vou deixar um pouquinho mais sobre isso também no box aqui de informações. Naquela foto dos 13 participantes da Sigmunds, que foi tirada em 8 de janeiro de 1921, olhando ela aqui de frente, nós temos o Adam no centro, do lado direito o Noah e a Agnes, do lado esquerdo o Magnus, porque a gente fica sabendo na temporada que aquele homem adulto é o Magnus.
aquela ruiva só pode ser a Francisca e o outro ali do lado tem que ser o Bartosz, completando o triozinho que foi salvo pelo Jonas no futuro no último episódio da temporada. Então essa teoria aí já é quase que unanimidade, né? Levando todos esses aspectos em consideração, eu acredito também que realmente aquele homem seja o Bartosz. Para completar esse vídeo, vou comentar de uma outra teoria que também envolve o Bartosz, para acompanhar aqui o assunto, que é do Bartosz e da Agnes. Já que o Jonas do futuro, ele foi para algum momento do passado com a Francisca, o Magnus e o Bartosz, então eles construíram uma vida. Provavelmente eles não voltaram para 1921, porque em 1921 o Magnus, o Bartosz e a Francisca já eram adultos, como aparece ali na foto dos Sigmundos. Então eles voltaram para algum ano antes. Como eles estão viajando de 2020 e pelo ciclo eles só conseguem viajar de 33 em 33 anos, talvez, por exemplo, eles voltaram para 1888. Deixem nos comentários o que vocês acham disso. Porém, uma vez que eles voltaram no passado, eles construíram uma vida a partir daquilo. Aí a teoria é de que o Bartosz e a Agnes tiveram um envolvimento. Mas aí vem o questionamento. Como que eles se envolveram se em 1921 a Agnes era uma criança? Quando o Jonas, adolescente, ele tá lá em 2053 e ele viaja para 1921, ele é ali achado por alguns homens que leva ele para uma espécie de pousada onde nós conhecemos a Erna, que aparentemente parece ser a mãe da Agnes e do Noah, mas não sabemos ainda disso. Pode ser que a Agnes e o Noah apenas vivam ali naquela pousada e a Erna seja só a dona do estabelecimento. Enfim, de qualquer forma, nós conhecemos a Agnes ali, e ela é uma criança. Como que ela poderia se envolver com um Bartosz adulto em 1921? Isso é respondido novamente pela foto dos Sigmundos, porque lá na foto, como eu disse, do lado direito do Adam, nós temos uma Agnes adulta. Então, em algum momento, em algum ano da nossa linha do tempo da série, uma Agnes adulta se encontrou com um Bartosz adulto. Então, é totalmente possível que eles tenham tido um relacionamento. Talvez ele seja até aí o pai do Tronte. Essas teorias seriam as teorias que envolvem o Bartosz. E a gente puxa um gancho nisso para comentar uma teoria da Agnes, de quem que seria o pai da Agnes. E por consequência aí também pai do Noah, já que a gente descobre que os dois são irmãos mesmo. Claro que, gente, os pais deles podem não ser os mesmos para os dois. Pode ser que eles sejam até meio irmãos. Mas vamos pensar aí que aquela Erna que apareceu não é a mãe deles e que eles são filhos dos mesmos pais. Quem seria o pai deles, então? Surgiu duas teorias. Uma que é o Magnus, que teve um envolvimento com a Francisca, e aí eles tiveram a Agnes e o Noah como filhos. Por quê, galera? A gente tem que lembrar que a Agnes, ela é uma Nilsen. O Tronte é um Nilsen. O Tronte, ele é pai do Ulrich, que é pai do Mikkel, que é pai do Jonas. Nesse caso aí, nessa árvore genealógica, o Tronte, ele é o bisavô do Jonas. Então a Agnes, ela é uma Nilsen. Ela tem que ter nascido de um Nilsen para continuar na linhagem. O único Nilsen que se salvou e que estaria ali na época propícia para ter ela como filha seria o Magnus. Então, uma das teorias é que ele e a Francisca são os pais da Agnes e do Noah. E a outra teoria é que o Adam é o pai dos dois. Se a gente for parar para pensar, nós temos que lembrar que o Adam, ele é o Jonas. E o Jonas, ele é um Nilsen, porque ele é filho do Mikkel. Então, nesse caso, seria o segundo Nilsen que estaria ali na época propícia para ter como filhos o Noah e a Agnes. Seria também, gente, uma forma de encaixar mais um paradoxo na série. Um momento que eu fiquei pensando e que poderia colaborar com essa teoria é quando o Bartosz adulto, lá no primeiro episódio, fala pro Noah: você não sabe por que ele te chamou de Noah, falando do Adam. Naquele momento eu não tinha pensado, refletido muito sobre isso. Eu só pensei mais ou menos o seguinte: talvez o Noah não se chamasse Noah e o Adam deu esse nome pra ele quando ele entrou na Sigmundos, quando virou o seguidor dele, ou o Adam que deu nome para o Noah porque justamente ele era o pai dele.
O que vocês acham? Acham que fazem sentido essa teoria, essa parte ou não? Essa teoria também explicaria o porquê que o Noah segue tanto o Adam, como que ele veio parar nessa coisa toda. Porque antes, na primeira temporada, a gente achava que o manda-chuva era o Noah, que ele era ali o vilão. Agora a gente já descobriu que, por mais que ele não seja uma pessoa boa, a gente vê que a questão de bem e mal, ela é muito fluida aqui. A gente vê que, no caso, ele tá sendo doutrinado por alguém maior que ele, que é pelo Adam. Por que ele segue tanto Adam? Faria sentido ele ser filho do Adam, ser da família do Adam, e por isso ele já nasceu ali dentro da Siquemundos, e por isso ele faz as coisas que o Adam pede, faz tantas viagens no tempo para assegurar que tudo ocorra como tem que acontecer e como o Adam já sabe que tem que acontecer. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo de Dark para apresentar as teorias do Bartosz. Bartosz com o Noah, Bartosz com a Agnes. E aí, por consequência, também uma teoria sobre os pais da Agnes e do Noah. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Eu preferi dividir em vários vídeos de Dark, que eu ainda vou lançar aqui no canal, para não ficar muito longo, porque são assuntos complexos. E eu tenho certeza que vai ter vídeos que vai passar aí de 20, 30 minutos. Então eu preferi fazer algumas divisões. Deixem nos comentários o que vocês acharam e o que vocês acharam dessas teorias. Com certeza também eu esqueci algumas coisas, algumas informações que às vezes vocês perceberam e eu não. Então vão comentando pra gente construir e solidificando mais ainda essas teorias. Comentem o que acharam da temporada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Me sigam nos Instagrams, @rbfran e @thegeekmood. Muito obrigada quem assistiu até aqui e até uma próxima.